Olá pessoal, estou aqui hoje com o Paulo Fux. A gente está fazendo uma série de gravações, de entrevistas com profissionais de diversas áreas. A gente já gravou com profissionais da área da saúde, médico, já gravamos com economistas da Liberta Investimentos, já gravamos com advogado, para falar um pouco sobre esse período de insegurança jurídica. Da última vez a gente falou com o Gabriel Torres sobre o cenário macroeconômico e como que essa crise do coronavírus tem impactado o Brasil, mas do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de cenários macroeconômicos. E hoje a gente convidou o Paulo Fux para conversar um pouquinho com a gente sobre algumas das medidas que o governo vem adotando no Brasil, digamos, para o enfrentamento ou para suavizar a crise econômica no Brasil. E aí o Paulo Fux tem uma visão austríaca, né? Podemos dizer isso, tá com a camiseta, né? Trouxe, Que revela. vim armado para a entrevista. Para não deixar dúvidas, né, sobre qual é a posição dele. Então, eu vou deixar o Paulo se apresentar, para não ficar eu aqui dando o currículo dele. Fala que ele se apresentar como ele preferir, comentar um pouquinho de como ele quer falar aí da opinião dele, e depois a gente vai entrar aí nos tópicos. Então vai lá, Paulo. Bom, muito obrigado pelo convite, Bernardo. Acho que tá tendo uma profusão de lives aí no Instagram, mas isso é o mercado se adaptando, né? Justamente para aproveitar que tá todo mundo sentado em casa. E, né, e convenhamos, tem muita gente que está trabalhando bem menos do que deveria, né, não tem nem as ferramentas de vez em quando para trabalhar direito. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou economista de formação, eu sou empresário e eu sou um dos apresentadores do podcast O Tapa da Mão Invisível, que, enfim, tem programas semanais divulgados aí pelo Spotify, SoundCloud e tal, sobre economia, política, sociedade, basicamente, através de entrevistas. Que, aliás, eu recomendo muito que todos assistam, porque é de excelente qualidade e é uma escola de formação econômica e política muito melhor que acompanhar Jornal Nacional e outras questões parecidas. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Paulo. Então, para a gente começar aí, o Brasil vai provavelmente entrar numa crise, né, esse ano. Já estamos prevendo aí alguns economistas aí menos 3% de PIB esse ano de crescimento. A estatística oficial é de crescimento zero, mas isso com certeza vai ser revisto, né? E com o comércio fechado já há quase 15 dias no Brasil, isso tem um impacto gigantesco na economia. Algumas empresas estão tentando manter teletrabalho e tal, mas o fato é que grande parte da indústria está fechado, comércio, serviço está fechado, e o Brasil hoje ele é muito fortemente serviço e varejo na ponta, emprega muita gente, né? E essas pessoas estão todas em casa, né? E a ponta de uma economia é comércio e varejo, né? É o final da economia, dá para se dizer que é isso, né? Onde as pessoas consomem de fato, né? E se as pessoas não estão lá na ponta consumindo, isso trava todo o começo da cadeia produtiva. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, tá? Eu acho que a base da economia é o investimento. E o consumo é a ponta final, né? Então, isso, a ponta final, justamente. exato. E daí essa demanda final realmente desapareceu agora temporariamente devido à quarentena, né? A gente teve, na verdade, um choque de oferta e de demanda ao mesmo tempo, no qual foi impedida, então, a produção, né, não só no Brasil, enfim, no mundo inteiro, ou seja, se parou de investir, se parou de produzir, e por outro lado se parou de demandar para de consumir, né? Então, um choque duplo na economia, que é uma coisa não é muito comum de acontecer, realmente uma situação bem excepcional. A pergunta de o que vai acontecer, bom, primeiro vamos analisar o seguinte, o comércio, que certamente está levando uma porrada desgraçada com esse fechamento, né? Nem vou entrar aqui sobre as medidas do corona, enfim, seriam ou não úteis, que deixamos para infectologistas, epidemiologistas comentar, mas é importante a gente pensar também no lado do aspecto econômico, que vai gerar essa onda de desemprego, né? Porque a gente vem de uma economia já muito combalida há muitos anos, né? E o Brasil, historicamente, faz voos de galinha, né, como se diz, né? Ele dá pequenos surtos de crescimento e logo mais desaba, porque esses crescimentos são baseados em aumento de crédito artificialmente incentivado pelo Estado, que nem foi, por exemplo, lá depois daquela marolinha do Lula de 2009 e tal, eles abriram as torneiras de crédito estatal, estatizaram o crédito brasileiro de forma geral, os bancos privados diminuíram o crédito e os bancos públicos inundaram o mercado de crédito. Isso gerou o quê? Gerou um boom artificial, que é tudo isso Ludwig von Mises já escreveu há mais de 100 anos,
enfim, ou 80 anos, se as pessoas fossem ler isso, veriam. Então, o que acontece? Que ele já descrevia, né? Esse boom artificial gerado pelo crédito, ele gera uma demanda artificial, porque o crédito, sem ter um lastro de aumento de capacidade produtiva da economia, ou seja, a economia a produção é 100, digamos. E daí, do nada, o governo artificialmente inunda de crédito, aumenta a capacidade de tomada de crédito por parte de empresários, consumidores e tal, subsidia linha branca de eletrodomésticos, subsidia carro e tal. Isso gera o quê? Gera uma demanda artificial calcada nesse crédito artificial, só que, como ele é artificial, ele vem a um custo junto de se manter, né? Então, isso desde a piora das contas públicas, pedaladas fiscais que foram dadas pelos bancos públicos, né, através da Dilma, o que gerou justamente depois a necessidade de cobrir esse rombo, né? E tu gera uma completa deterioração dos índices macroeconômicos do país e gera o bust, né, da queda da economia. Então, o Brasil, pós aquela artificialidade de crédito, teve uma subida de crescimento de 7%, se não me engano, e depois desabou e a gente ficou nessa estagnação econômica até recentemente. E agora, esse choque externo, porque o Brasil estava ali arrumando minimamente as suas contas, né, fazendo gradualmente... 2016. Exatamente, começou reforma de previdência, essas coisas, teto de gasto. Importante por quê? Porque o principal problema da economia brasileira é o governo federal, são os governos estaduais e as prefeituras, que estão todos no vermelho. Nenhum deles gasta menos do que arrecada. Ou seja, de onde é que vem o dinheiro, esse extra que o governo está torrando a mais? Ele vem através de 3 formas de financiamento que o Estado tem: impostos, inflação ou endividamento futuro. Então, inflação, o Brasil tem um histórico de inflação alta e que a própria população já aprendeu que não é bom e logo pune políticos que tentam inflacionar, né? Então, tanta preocupação que o próprio PT, que quando no governo deixou a inflação correr mais solta, né, através justamente dessas políticas de crédito e várias coisas, incentivou um pouco de inflação. O que eles ao mesmo tempo fizeram? Eles fizeram um controle artificial dos preços controlados, combustível e tal, para não passar de 2 dígitos a inflação, porque quando passa de 2 dígitos, daí o mundo inteiro já abriu o olho que o Brasil já não é um local seguro para investir. E bom, voltando então, o Brasil tem inflação controlada. O que é o outro lado que o Brasil tem, então? Impostos já são elevados, não tem muito como aumentar, assim, o Brasil já não está crescendo porque é uma marra institucional completa, impostos elevados, regulamentação, mercado de trabalho extremamente engessado por leis que nem a CLT, então sobra o terceiro, que é endividamento. E o Brasil se endividou nas últimas 2 décadas, né? Foi feito o primeiro Plano Real, migrou então a inflação, que era uma forma do governo se financiar, para impostos, então a carga tributária subiu de 20 e poucos por cento antes do Plano Real para 30 e poucos por cento, e compensação botou a inflação sob controle. Seguiu-se então, depois disso, o Brasil começou a se endividar, não conseguia aumentar mais carga tributária, e daí começou a se endividar. E a dívida brasileira está, sei lá, hoje deve estar, não sei quanto está, a última vez que eu vi, ano passado, estava quase 70% do PIB, ou seja, o governo estava bem endividado. Bom, já está mais. Passou bem de 70. Exato. Então já está indo, enfim, isso, diga-se de passagem, não é o governo brasileiro, de forma geral, todos os governos do mundo estão se endividando absurdamente há muito tempo, né? Através de vários mecanismos, que nem os de Banco Central, e enfim, eu não vou usar palavrões aqui, mas várias coisas não muito honestas que eles fazem. Mas voltando então ao nosso cenário agora, então o Brasil estava se recuperando de todo esse descalabro, todo esse problema, e daí vem esse choque externo. Bom, qual é a solução que a gente pode olhar agora, né? Em cima das medidas que a gente vai analisar, né, Bernardo? Se as medidas tomadas, elas vão no sentido de tentar tirar o Estado da frente do empreendedor, tirar ele desse gasto que ele gasta mais que arrecada, tentar resolver isso, ou não. Ou é aumentar o endividamento ou a inflação ou impostos para justamente pagar essa conta com todos esses programas que estão anunciando. Porque é isso que me parece assim, que não fecha na cabeça de muitas pessoas. Assim. Porque o governo tem que distribuir isso, tem que dar renda mínima, tem que fazer aquilo, tem que garantir fluxo de caixa para as empresas. Beleza, tudo bem. Independentemente de qual for a solução que a pessoa está propondo, eu quero saber de onde é que vai ser o dinheiro. Quem é que vai pagar essa conta? Porque quem financia o Estado somos nós. A sociedade produtiva. Não é o funcionário público que ganha todo dia 5 igual que financia o Estado. Quem financia o Estado somos nós que trabalhamos, produzimos empregos, trabalhamos em outras empresas, somos nós que financiamos. Então, a minha pergunta é para eles, de onde é que vão tirar a conta?
De onde é que vai sair o dinheiro para pagar todas essas medidas? Não tem uma resposta, na verdade. Perfeito. Então, baseado nessa introdução aí, o dilema que está nos colocado aí é basicamente esse, né? Nós temos já 15 dias de economia semi-parada, a proposta é ficar pelo menos mais uns aos 15 dias, de acordo com alguns estados, alguns municípios. Bolsonaro quer que abra tudo de uma vez, não quer nem saber, mas pode ser um discurso político simplesmente, né? A gente não sabe o que tem por trás disso, mas o cenário é que tá tudo on hold no momento, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Porque todos os prefeitos e governadores têm medo de tomar a decisão política também de abrir o comércio. Porque se eles tomam a decisão de abrir e estoura o número de casos de coronavírus, eles vão ter o ônus político de terem que tomar essa decisão. E se eles não tomam a decisão de reabrir o comércio e a indústria como um todo, e o seu estado, o seu município entra numa crise gigantesca, eles têm o ônus político da crise, né? Então é um trade-off gigante que eles têm agora uma decisão para ser tomada, né? Mas será que eles têm um risco tão grande de manter aberto versus deixar fechado tudo? Porque a minha impressão é o seguinte, né? Quem é que é a primeira onda dessa... vamos manter tudo fechado. Quem é o primeiro a sofrer? O primeiro a sofrer é o empresário. Ele tem uma folha salarial, que ele, digamos, ele tem que trabalhar, a empresa tem que, daí, dependendo do segmento, da margem do cara, como é que estão os negócios dele, como é que ele aguentou os últimos 10 anos de crise que o Brasil teve, né? Ele já chegou combalido, já está tonto no ringue. E daí, ele tem uma folha que, digamos, é 70% ou 50% do quanto ele fatura no mês. 2 meses sem faturamento, ele já tem um mês inteiro de 2 meses de prejuízo, absurdo. Quanto tempo ele consegue segurar uma folha dessa? A minha, enfim, vai depender do cenário, mas eu chutaria que pouco tempo. Então ele começa, bom, vamos fazer o quê? Vamos ter que demitir. Por quê? Porque eu não posso, pela CLT, propor uma redução de salários temporária, no qual, olha, para tu manter o teu emprego, eu vou te pagar 20% do que tu recebe, mas assim, a gente aguenta desses 2 meses e depois a gente volta. Não pode. CLT não permite. Beleza, então o que eu faço? Demito. Porque daí eu demito e não só tem a demissão do cara, que vai me gerar um custo também, mas como pode ser que leve 2 meses para reabrir tudo, que a gente estava comentando, depende do governador, esse desempregado, ele vão ser várias camadas de desempregados, né? Só que esse desempregado, logo mais, se a economia abre-se de novo, né, e volta a rodar, esse empregado vai ter uma disputa no mercado de trabalho com outras pessoas que foram demitidas, né? Tem mais gente no mercado de trabalho procurando emprego. O que acontece? Aumenta a demanda por emprego, cai o salário médio proposto, né? Os empresários vão conseguir contratar de volta com um salário mais baixo, né? Então, é basicamente esse jogo. Então, vai ser primeiro o empresário, depois o trabalhador da empresa que não conseguiu segurar, e com isso já vem a roda todo, consumo, todo o resto da cadeia, né? Então, o governador, por outro lado, ele está preocupado o quê? O que é o número que a imprensa está de olho, está todo mundo de olho? Quantidade de mortes por corona na cidade, no estado e tal. Não é a quantidade de óbitos de doença tal, de doença Y, de todas as doenças que o SUS não conseguiu atender ao longo, historicamente, e pessoas morrem na fila do SUS, né? E agora tem uma preocupação, é uma doença que agora, não, essa a gente se preocupa. Beleza, tudo bem, então a que custo? Independe do custo. É uma decisão política no qual ele vai proteger o seu próprio capital político. Tem muita gente que eu aposto que está adorando justamente essas medidas, e eu não estou nem dizendo contra elas. Talvez realmente tenha que ser necessárias, mas é importante notar que sempre existe uma questão de custo de oportunidade nas tomadas de decisão. Não existe isso. Vamos salvar todas as vidas de corona a custo zero. Não. Vai ter custo. Seja custo fiscal, beleza, pagamos na frente. Seja custo de trabalho, de empregos, ok, a gente garante 2 meses aqui do cara, endividamento futuro, beleza. Mas existem consequências das decisões e as consequências não estão sendo discutidas, ao meu ver. Perfeito. Vamos lá, então. Considerando, então, que a gente tem esse cenário de 2 meses, o governo tem se proposto a resolver justamente esse problema de empregados, pessoas, trabalhadores que vão ficar ou potencialmente desempregados, e o governo quer evitar isso, e empresas que potencialmente podem quebrar. Então, tem adotado uma série de medidas para evitar que empresas potencialmente quebrem ou empregados que fiquem desempregados, né? Isso vai desde
crédito subsidiado, a Caixa está abaixando o crédito agora para, por exemplo, 8 ponto alguma coisa, 7 ponto alguma coisa, a mesma taxa de crédito imobiliário está praticando essa mesma taxa de crédito imobiliário, está praticando para capital de giro com um prazo de 10 anos. Chega a fazer. Tem as políticas de postergar pagamento de FGTS, pagamento do Simples, tem as políticas de financiamento de folha de pagamento, que você pode pagar até duas parcelas, 2 meses de folha de pagamento para pequenas empresas e médias empresas, e você pode financiar isso 36 vezes com dinheiro do BNDES, com dinheiro do Tesouro e também com dinheiro do operado via BNDES, Banco do Brasil, Tesouro e Banco Central, os 4 em conjunto. Então, são algumas medidas de subsídio via bancos públicos, algumas medidas realmente de postergação de impostos e obrigações fiscais, algumas medidas de liberação de crédito direto, né? Mas tem também o Banco Central atuando, né? Ele diminuindo o compulsório, ou seja, permitindo que os bancos emprestem mais. E ontem a gente teve a notícia que o Banco Central vai propor um projeto, uma PEC, para que ele comece a comprar dívidas de empresa diretamente, que é uma medida bastante inovadora, né? Porque nem o Banco Central americano faz isso, nem o Fed, né? Compra diretamente de empresa, né? Ele compra as dívidas dos bancos, ele compra carteira de bancos, né? Compra no atacado as dívidas de bancos, pelo que eu sei. E pelo que foi anunciado, o Banco Central vai comprar direto debêntures, dívidas de empresas, porque é um mercado muito pequeno no Brasil ainda esse, então ele vai comprar direto no varejo. Me parece ser algo equiparado uma coisa do tipo política de campeões nacionais da Dilma, assim. Se for isso, tão arbitrário quanto isso. Espero que não seja isso. Mas eu queria te ouvir, então, essas políticas governamentais de crédito para empresas, postergação de impostos e obrigações fiscais, de injeção de crédito, fluxo de caixa para empresas. Vamos primeiro olhar para as empresas, depois a gente fala sobre medidas para trabalhadores. Para crédito e obrigações fiscais e a atuação do Banco Central. O que são medidas que, no teu entender, poderiam ser medidas de uma atuação pontual de um governo para enfrentar a crise, se é que tem alguma medida liberal que um governo pode fazer, claro, talvez numa visão mais, digamos assim, liberal no extremo, né, o governo não deveria interferir em nada, né? Mas, assim, digamos que o mais liberal possível, né? Que a gente possa ter uma interferência do governo para permitir que a gente saia o mais rápido dessa crise. O que seriam medidas aceitáveis e o que são medidas intervencionistas que no médio prazo já vão causar distorções que vão no médio prazo trazer mais problemas que benefícios essas intervenções? Bom, primeiro, antes de responder essa pergunta, voltar um ponto, ao meu ver, tá? Que eu vejo muita gente estava defendendo que tinha que acabar com o teto de gastos e que o governo tinha que inundar a economia de mil artifícios e tal. Primeiro ponto, né? É justamente porque o Estado brasileiro, de forma geral, gasta demais, gasta mal, gasta com funcionalismo público aos montes, inclusive com lei de responsabilidade fiscal, tudo basicamente passo por cima. E chegamos nessa crise não com um superávit primário adequado, não com o governo guardando dinheiro, enfim, guardando dinheiro a gente sabe que eles nunca vão guardar, mas enfim, não gastando mais que arrecado, né, numa situação tranquila, onde justamente nessa crise, se fosse para fazer alguma dessas medidas, existiria já uma reserva, existiria um caixa para isso, um país crescendo. Não. Chegamos a essa crise com um Estado inchado, gastador, que está justamente sendo a parte original do problema para os empreendedores e para os trabalhadores brasileiros. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo chegamos com um excesso de regulações em cima disso. Isso vão desde regulações hospitalares, de medicamentos, de remédios, de, enfim, variadas coisas que engessam a parte produtiva também. Então, chegamos a esse cenário caótico e agora vem o governo e diz: estou aqui para ajudar. Vamos acreditar de novo? Eu acho, engane-me uma vez, duas não, né? Então, assim, quais seriam as soluções liberais para esse problema, né? Liberais entre aspas, por quê? Nesse caso, aqui a gente não tem que se preocupar, na minha visão, obviamente, isso aqui está de acordo
com a minha ideologia ou não e tenta enquadrar. Ao meu ver, o principal seria ver o custo-benefício das ações, né? Então, isso numa análise utilitária. Numa análise ética, considerar as implicações éticas de ter o Estado entrando nas nossas vidas de maneiras agora novas, e a gente sabe que quando ele entra num setor, ele não vai embora depois, ele fica. E daí, então, tu está gerando o quê? Um problema futuro. O Brasil não discutia renda mínima universal e essas outras bobagens, agora está se discutindo, agora vai ter. Só que pô, o governo não está gastando mais que o arrecado, vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar da onde? Essa é a pergunta, não tem da onde tirar. Então eles vão imprimir, ou vão nos endividar, ou vão fazer inflação. Então, voltando. O que dava para fazer? Medidas. Essas medidas, ao meu ver, elas têm um prisma. Elas vão num sentido de mais liberdade, e a gente vê que pelo histórico humano, mais liberdade gera aumento de renda, aumento de índice de desenvolvimento humano, ou a gente vai para um lado contrário, de coletivismo e estatismo. E essas a gente também tem as provas do que geram. União Soviética, China maoísta, né? Tudo isso que gerou 100 milhões de mortes. No cúmulo do estatismo, no cúmulo do coletivismo, 100 milhões de mortes. No cúmulo do liberalismo, os últimos 200 anos de desenvolvimento humano, que a população mundial saiu da extrema pobreza em sua grande parte para uma riqueza média, no mínimo, isso se deu por todos os mercados emergentes que se abriram antes de haverem regulações fechando vários, enfim, e fazendo aquele corporativismo. Então, essas medidas todas foram propostas. Vamos pegar uma a uma aí, Bernardo, quem sabe? Que daí a gente vai, fazemos esse prisma. Qual é a primeira que tu sugere? Postergação do Simples e do FGTS por 3 meses. Afrouxar o fluxo de caixa das empresas. Essa me parece uma boa medida, né? Porque a gente sabe que imposto é roubo. Então, eles estão roubando os empresários mensalmente e os trabalhadores, então, se eles adiarem impostos, estão adiando o roubo futuro, são pelo aspecto ético. Problema é que o governo não está com as contas em dia. Então, se ele não fechar as contas no mês e postergar esses impostos, né, então ele vai ter que se financiar de alguma maneira durante esse tempo. Não tem reserva. Então, o que ele vai fazer? Vai imprimir, vai se endividar. Alguma coisa tem que, de algum desses três tem que sair. Então, mas ok. Eu acho essa a menos pior, talvez, o que seria o certo, ao meu ver, né? E daí tem um outro problema quando a gente está tratando de um estado que nem o brasileiro, na verdade, de qualquer estado, né? Que é ao mesmo tempo aquela ferramenta que busca nos dar garantia jurídica, que é a rule of law, né? Isonomia perante a lei, estado de direito, que são as regras que regem o que o estado pode fazer em relação aos cidadãos, né? E como é que ele deve tratar os cidadãos. Então, o certo, ao meu ver, seria o quê? Seria o governo isentar os impostos. Não é não tem faturamento, não tem imposto. Não tem faturamento, não tem economia, não tem imposto. Ah, mas vai ter, né? Porque primeiro, provavelmente, deve ser inconstitucional tu parar de cobrar impostos. E segundo, mesmo que fosse constitucional, isso eles nunca fariam, né? Porque se não tem impostos, não tem o pagamento da nossa casta de privilegiados, de príncipes, do judiciário, das procuradorias, das secretarias da Fazenda, dos ministérios, de toda essa máquina que consome 35% do nosso dinheiro anualmente, né? Então pensa aí, faz uma conta quanto tu ganha por ano, e põe assim, bom, 35%, ou até de vez em quando 40%, varia de acordo com o estado fiscal do governo, vai para esse parasita, que nos entrega o que a gente vê. E daí quando chega uma crise, ele diz o que? Não, pode deixar que eu vou te ajudar. Abre o olho. Então, voltando, essa questão não vai parar, eles não vão parar de cobrar impostos. Então, uma das coisas que eu faria, por exemplo, seria adiar o imposto de renda, com exceção dos funcionários públicos. Funcionários públicos, como eles estão recebendo em dia, e para eles não faz a menor diferença se a economia está parada ou não, porque eles vão receber todo dia 5 igual, esses têm que pagar imposto de renda em dia. Agora, os demais, adiar o imposto de renda para o final do ano, deixar a economia voltar. Tá? Mas aí volta o problema, e as contas do governo? Então ele vai ter que se financiar de algum lugar, né? Então uma das soluções é realmente o governo se endividar mais agora durante a crise. Essa aí eu acho uma das menos piores, essa que tu comentou aí de adiar os impostos. Inclusive, os governos estaduais estão pedindo porque existe uma pressão para os governos estaduais fazerem a mesma coisa com o ICMS, né? E os governos municipais com o ISS. Só que os governos estaduais estão mais quebrados que qualquer outra coisa. E eles não têm a possibilidade de gerar dívida, não têm a possibilidade de se endividar mais, porque já estão todos no teto do endividamento, daquela regra de ouro, enfim. Então, eles não têm moeda própria, nem os bancos, né? Que eles tinham os seus bancos estaduais antes, que eles podiam fazer aqueles esqueminhas, né? Agora não tem mais, né? Deixa eu só voltar, tu mencionou uma coisa muito legal, né? Que eles não têm como emitir dívidas próprias, mas
porque a origem das dívidas dos estados junto com a União Federal é o fato de que eles podiam sim emitir títulos de dívida própria, e é isso que eles fizeram dos anos 50, sei lá, até vir a Lei de Responsabilidade Fiscal, as privatizações da FHC, que enquadrou isso e tirou. Só que daí o governo federal disse, não, me dá toda a tua dívida acumulada que tu não tem como pagar, passa para o governo federal, a gente assume como um ente, então, em cima da capacidade produtiva do país inteiro, e a gente vai garantir isso, vocês pagam anualmente. Só que daí eles não pagam direito, eles, enfim, tem várias regras, a dívida não cai porque é uma dívida gigantesca. Mas soluções aí que poderiam ser propostas, ao meu ver, caminho da liberdade, né? O Estado não tem como parar de pagar ICMS. Não tem, eles não têm. Se o governo do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que não é historicamente deficitário, em 40 anos teve 2 anos de superávit primário, ou seja, que gastou menos que arrecada, ou seja, todos os outros anos ele está drenando recursos de algum lugar para tapar o rombo. Então foi recurso de depósito judicial, foi venda de estatais no passado, e assim, agora, qual é a solução, ao meu ver? O governador Eduardo Leite anuncia a venda do Banrisul. Vamos botar caixa para dentro do governo do estado e vamos sustar a cobrança de ICMS. Tu acha que ele vai fazer isso? Não vai. Ele vai manter tudo fechado e vai cobrar o ICMS do outro lado. Ou seja, ele aperta ainda mais a situação para aquele que está gerando emprego e para aquele que está sendo empregado. Ele não está resolvendo a situação, ele está simplesmente mantendo tudo fechado, porque daí ele garante que não vai morrer tanta gente do Covid. Desemprego não é meu problema. Bom, então volta para as outras medidas aí. Vamos governo federal. Na esteira também do PIS, a gente tem a redução de IPI para produtos pontuais que são produzidos para enfrentamento da crise, do Covid, mas é óbvio, né? Isso é muito legal, né? Porque a saúde é um direito na Constituição brasileira, só que daí o governo cobra impostos sobre isso. Qual é o sentido? Ou seja, impostos não são para ajudar, né? Impostos são simplesmente para financiar a máquina. É isso que importa. A desculpa é... Blá, blá, blá. Mas por que cobram impostos de medicamentos se medicamento é um direito? Agora, eles fazem... Beleza, concordo, tem que tirar os impostos dos medicamentos. Tem que tirar todas as regulações, tem que fechar a Anvisa, deixar entrar empresas fornecendo testes sem ter que pedir aprovação do governo federal. Tinha que ser uma desregulamentação à força agora. Né? E é isso que eles também não têm interesse em fazer. E é interessante que zerar imposto de importação e de produtos industrializados que são do enfrentamento desse problema de saúde específico é um reconhecimento que impostos são ruins para determinados segmentos. Mas se determinados segmentos são ruins para todos os segmentos, né? Exatamente. Não faz sentido, então tira de tudo. Pois é, mas daí qual é a justificativa daí para ter um governo federal, Bernardo? Eis a questão, pessoal. Mas beleza, vamos seguir, senão a gente vai quebrar o sistema. Bom, vamos falar então agora de crédito. A gente tem várias propostas, um leque de propostas bem variadas de crédito. Mas basicamente tem crédito para folha de pagamento, a contrapartida é manter emprego, então ali é crédito subsidiado, por exemplo, esse para pequenas empresas e médias empresas, que tem um faturamento entre 360 mil anual, acho que agora não me lembro se é 3 milhões ou 6 milhões anuais, o critério de enquadramento ali para médias empresas. É 2 meses, os juros é CDI, 3,75%, e pode parcelar em 36 vezes. Não é juro de mercado, é juro do Banco Central, né? E bem baixo, né? Então, isso é uma injeção muito forte, né? Para manter o emprego, né? Então, vamos analisar primeiro esse crédito aí. Mas vamos lá, então assim, primeira coisa, não é porque foi ditada uma medida governamental que ela vai ser naturalmente aplicada, né, pelos seus burocratas e pelo sistema estatal, que, diga-se de passagem, tem péssimos incentivos para fazerem as coisas acontecerem de uma forma célere. O Estado tem, por necessidade, justamente de não poderem, para senão todo mundo vai meter ainda mais a mão, vai ter mais corrupção, o Estado tem várias regras de como é que ele pode operacionalizar os seus esquemas, né? Então, dentro do direito administrativo. Então, se a gente pegar esse caso, por exemplo, a Caixa vai subsidiar agora a folha de pagamento. Primeira coisa, tu é empresário, tu tem uma folha salarial aí, digamos, de 20 mil reais por mês, que seja, né? Então, tu não sabe como é que a economia brasileira vai se recuperar agora. Quando é que vai voltar? Quando é que vai parar a quarentena? Será que não vai ter quarentena de novo durante o auge do inverno, quando tiverem as outras infecções somadas ao Covid? Então, tu tem duas alternativas. Bom, eu posso ou enxugar a minha força
de trabalho agora, e vou sofrer o pênalti, né, financeiramente, vou sofrer nos projetos que eu estava executando, mas um cenário de incerteza, eu vou tomar uma decisão de maior contenção de gastos, né? Dinheiro é rei, né? Caixa é rei, então vou puxar o dinheiro para dentro da minha empresa e vou parar de gastar, que nem todo mundo aí deve estar fazendo na sua pessoa física, né? Durante esse período de incerteza. Ou eu vou lá e vou tirar uma dívida junto à Caixa. Primeiro, assim, vou chegar na agência da Caixa. A chance do gerente da Caixa saber direito como é que funciona o programa, ao meu ver, é zero. Zero. Sim. Eles não vão É saber bem... como fazer. Eles não têm o incentivo correto para estarem atualizados e fornecerem o programa de forma correta. Mas digamos que eles tenham e eles consigam ofertar. Faz sentido tu tirar uma dívida para pagar a folha de pagamentos, para tu pagar em 10 anos, ok? Blá, blá, blá. Olha, depende o quão confiante tu te sente com a retomada da economia. Né? E nesse momento de incerteza é muito difícil, então isso é uma dificuldade, ao meu ver. Esse é para financiar a folha de pagamento. Isso. E depois Então, você tem outras folhinhas de crédito com capital de giro também, com juro não é tão baixo quanto esse, que é 3,75. Esse é focado em manter, você tem durante 2 meses a obrigação de manter o profissional, os colaboradores empregados, é o período que eles subsidiam, né, esse contrato. E os outros são linhas de crédito a 0,7 ao mês, que vai dar uns 8% ao ano. É a mesma taxa de crédito imobiliário, só que você não precisa dar garantia nenhuma, é só a garantia, é só o capital de giro normal de empresa, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos oficiais e BNDES estão entrando nisso daí. É muito legal, diga-se de passagem, que no início do governo federal atual, né, do Bolsonaro, se dizia que iam fechar o BNDES. Agora o BNDES já virou uma ferramenta de Estado novamente, que é necessária, e bibibi, bababá. Então se prepare, é banco oficial, se preparem que agora é a retomada do BNDES. E assim, se entrar um cara de esquerda, enfim, mais um coletivista maior ainda no governo federal nos próximos anos, que é uma chance, né, diga-se de passagem, o BNDES volta a servir para os interesses daqueles que estão no poder, já serve, na verdade, né? Porque justamente para isso tem banco público. É para tu poder anunciar medidas dessas, a efetividade delas, não sei qual é que vai ser, mas digamos que ela seja muito efetiva. Então, beleza. Então, a União está subsidiando a folha salarial, né, ou enfim, empréstimos para empresários do Brasil todo, e daí eu não sei qual é o montante anunciado, mas digamos que seja 20 bilhões de reais, tá? De onde é que saíram os 20 bilhões de reais? Essa é a pergunta que eu faço. Bom, de endividamento. Quem é que vai pagar os 20 bilhões de reais depois? Vai ser o pobre que estava desempregado. Vai ser ele que vai pagar através de impostos. Vai ser todos, né? Mas vai ser a população que, teoricamente, esse empréstimo está ajudando. Então, essa desconexão da realidade é o que eu não consigo entender, que as pessoas não enxergam, entendeu? O governo tem que fazer alguma coisa. Sim, mas ele vai fazer o que baseado aonde? Ele vai tirar dinheiro da onde? Não tem um cofrinho. O único cofre que existe é aquela máquina impressora de dinheiro que o Tesouro e o Banco Central comandam. É isso. Perfeito. Cara, então agora vamos entrar nas medidas aí para a população, né? Tem a proposta que foi aprovada já na Câmara dos Deputados e agora está indo para o Senado. A expectativa é que seja aprovada já na segunda-feira e a Caixa Econômica já está com toda a operação pronta para começar a pagar a partir de terça ou quarta-feira. Se for aprovado no Senado na segunda e na terça-feira o decreto presidencial vir orientando como vai ser feito o pagamento disso. A partir de quarta-feira deve a Caixa começar a fazer o pagamento em ondas, né, em estágios dessa renda extra para os trabalhadores informais, que deve atingir cerca de, talvez, sei lá, 40 milhões de pessoas. É bastante gente. São R$ 600 por trabalhador informal e, segundo alguns estudos aí, deve chegar em torno de 50 bilhões de reais o impacto fiscal disso daí nesse ano. Eu queria saber a tua opinião sobre se renda mínima é uma política liberal, imposto negativo, se isso é comparável a imposto negativo, e se tu acha que isso, nesse momento, é uma medida de, digamos assim, extraordinária e necessária para garantir que as pessoas tenham uma renda, como o próprio nome diz, mínima, né? E qual é o efeito disso? E depois eu quero fazer uma provocação aqui, depois que tu explicar. Tá, primeira coisa, né? Então, assim, a primeira pergunta, ao meu ver, que as pessoas deveriam se fazer é: por que a gente tem 40 milhões de pessoas em trabalhos informais? Por quê? Por que isso aqui não é 1 milhão? Por que não é 2? Por que é 40? É bem simples a resposta, né? Se chama CLT. A CLT, ela encarece o custo de um empregado, ela engessa a relação trabalhista, ela não permite que o funcionário e ou o patrão tenha maleabilidade, flexibilização de contratos para justamente poder lidar com uma situação anômala que nem essa.
Então ele obriga a relação de trabalho a ser de determinada forma, ou seja, quando a determinada forma, e aí que tá a questão, isso é importante frisar, né? Sem crise, já existem 40 milhões de pessoas autônomas que não têm CLT, com subempregos. Ou seja, a CLT não funciona. Ela funciona para quem consegue pagar, não funciona para 40 milhões de brasileiros. Soma-se isso mais 12 milhões de desempregados, vai aumentar, e tu vê que a CLT é um fracasso completo. Qual é a solução numa crise? Acaba com a CLT. Tira a CLT da frente dos empresários e dos trabalhadores. Deixa eles fazerem contratos flexíveis. Liberdade para as pessoas poderem tomar a decisão do que elas querem. Não é isso que se propõe. Se propõe o quê? Não, mais intervencionismo. Agora vai dar certo. Vamos pegar esses 40 milhões e vamos dar uma esmola para eles por 2 anos. E pode ser, ok, é isso, vai ajudar eles a pagar as contas, sobreviver. Beleza, mas por que tem 40 milhões? Por que tu não tem um mercado livre? Entendeu? Esse é o problema. Tu ingessa a economia inteira com regulações, estatismo, coletivismo de sobra, vem uma crise e o sistema que já é ruim piora. E daí eles vão lá dizer, é culpa do capitalismo. Não, a gente não vive no capitalismo. 40 milhões de pessoas que não são empregadas porque existe um regime de trabalho estatal que exige inúmeras obrigações por parte do empresário, torna aquele emprego mais caro, ele emprega menos gente, tem uma economia informal maior, causas e consequências. Chegamos na consequência, 40 milhões de pessoas não têm um emprego minimamente formal, não conseguem acumular riqueza, são pobres, e agora tem o quê? Vem o Estado dar uma esmola para elas, o Estado que alijou elas o tempo todo de conseguir subir na vida. Porque, diga-se de passagem, que esses 40 milhões de pessoas, mais as pessoas que ganham salário mínimo, essas pessoas não conseguem acumular capital durante épocas de bonança. Primeiro, porque o Brasil não tem épocas de bonança há muito tempo. Isso é o primeiro ponto. E segundo, porque mesmo em épocas de vacas magras ou de recessão, o Estado está lá presente na vida dessas pessoas, tomando 40%, 35% da renda desses pobres. Ou seja, o pobre não consegue acumular capital, ele não consegue ter poupança, ele não entra no sistema financeiro, ele não consegue proteger a moeda dele da inflação, que, diga-se de passagem, é o que eu acho que vai acontecer, porque esses, de novo, esses 600 reais por pessoa, vai vir da onde o dinheiro? Bom, o governo vai ter que tirar, vai se endividar, ok, vai se endividar, taxa de juros está negativa, pode ser que é o melhor, mas eu não duvido uma inflação de preço. Inflação de preço é o quê? Aumento da oferta monetária, vai inundar o mercado de dinheiro. E quem é o cara que mais sofre na inflação? É o pobre. Ele é o último a receber os efeitos da inflação, o efeito de Cantillon. Então, o primeiro a receber é o cara que tem um contrato com o governo federal, o cara que é funcionário público. Esses caras são os primeiros a receber os efeitos da inflação. Os primeiros a receber os efeitos da inflação, eles até saem melhores, porque eles pegam dinheiro novo antes que o resto da economia pegou, então a economia não subiu o preço ainda, então ele vai lá e consegue consumir com esse dinheiro novo num preço mais baixo. Daqui a pouco esse preço subiu. Quem é o último cara a receber esse negócio? É o pobre. E é ele que vai pagar a inflação mais cara. Então, é isso que é importante notar. O Estado dá com uma mão, mas está do outro lado tirando, e tirando mais, porque ainda tem o custo burocrático de operacionalizar esse esquema gigantesco. Né? Por um lado, é o esquema de controle, né? A CLT tem que ter um judiciário, tem um sistema de controle, tem que manter. E por outro lado, bom, vamos operacionalizar esse sistema. Vai ter que ter funcionário público trabalhando para esse negócio dar certo. Vai ter que ter gente fazendo. Talvez tenha até uma nova secretaria, que nem o prefeito de Porto Alegre anunciou, a Secretaria do Coronavírus. Tu vê só, anunciou hoje. Então, assim, tu vê que coisa incrível. O Estado rala com todo mundo, vem a crise, ele vai lá e diz, eu vou ajudar, vou criar mais Estado. E vai dar certo, pessoal. Podem apostar que vai dar certo. Vocês veem que hoje eu estou especialmente bravo, porque eu não estava lendo essas coisas, Bernardo. Eu não estava, porque eu não gosto de ficar lendo essas notícias, porque eu fico bravo. Porque é isso, tu vê que no longo prazo são todas mais coisas que vão levar à piora do cenário institucional brasileiro. Infelizmente. Tá? Pode ser que não, pode ser que outras coisas aconteçam, não tem como prever o futuro, né? Mas, enfim. Tu estava falando sobre esses 600 reais, 50 bilhões de reais. É a quantia adequada? Pode ser, 600 reais, as pessoas conseguem continuar sobrevivendo durante a crise, beleza, mas não sei se não era melhor, quem sabe, né, aproveitar a crise para justamente passarem medidas mais liberais. Então, digamos assim, vamos pegar aquelas estatais todas que o Brasil tem, que estão para serem desestatizadas, vendidas e tal, há séculos. Põe a venda tudo, passa medida no Congresso para conseguir vender. Vende Petrobras, vende Eletrobras, vende todas essas porcarias, vende Banco do Brasil, vende Caixa Econômica Federal, e pega esse dinheiro e faz o seguinte, ó, pega esse dinheiro, faz daí um fundo estatal com início, meio e fim, que é o quê? Para as pessoas, os pobres, pode botar, põe assim, pessoas que não conseguem
consegue declarar imposto de renda, e essas pessoas vão lá e vão sacar parte da venda para o dinheiro para o bolso delas. Não é melhor? A provocação que eu ia te fazer é exatamente essa. Eu andei fazendo umas continhas quando eu vi essa história de renda mínima e esses economistas keynesianos aí propondo investimentos na faixa de 200 bilhões, 300 bilhões, que qualquer coisa menos de 300 bilhões não salvaria a economia no Brasil. Eu pensei na hora, bom, 300 bilhões é fácil arrumar isso daí. É só tu vender a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, vende todas elas no momento. Desvalorizou um pouco agora com a crise. Beleza, mas no momento que tu anuncia que vai privatizar, as ações vão subir um pouco e vão recuperar o preço de mercado que a gente estava antes da crise. Então tu vai conseguir vender a um preço de mercado. As três já estão na bolsa, tu consegue vender rapidamente. É só o governo fazer da participação acionária deles. Vai fazer a diluição, vai fazer um follow-on. Consegue operacionalizar rapidamente, tu monta um fundo e distribui para 40% da população mais pobre brasileira. E tu distribui em 2, 3 meses esse dinheiro. E tu vai injetar 300 bilhões, não é isso que os keynesianos querem? É isso aí. 300 bilhões de reais da economia. É que eles querem manter a Petrobras. Quero ver eles concordarem em vender a Petrobras. É que aí que tá a questão, não é o dinheiro, é o Estado estar mais presente na economia. O sonho deles, que eles não admitem para si mesmos, é o quê? Que eles querem uma economia planificada, eles querem a União Soviética. Porque você entende que é difícil a gente conseguir apresentar para as pessoas uma alternativa no qual dizer assim, não, vamos botar o dinheiro no bolso das pessoas e as pessoas vão, cada um dar o seu jeito. Não, a gente não sabe. Imagina se não vem o planejador central ditar como é que funciona a economia. Então, vamos voltar ao teu ponto ali da renda mínima que tu comentou. Tiveram 2 autores liberais que defenderam a renda mínima, né? Um foi o Hayek e outro foi o Friedman. Enfim, deve ter outros com certeza, né? Bom, primeiro, Friedman defendia uma renda mínima, um imposto de renda negativo, baseado no quê? Como o sistema previdenciário, de auxílio-desemprego, tudo isso aí é uma máquina burocrática que custa um monte para o Estado manter funcionando, e ele muitas vezes não consegue ajudar as pessoas, ele é, enfim, um problema enorme. A proposta do Friedman é dizer, não troca-se isso por imposto de renda negativo. Aqueles que não têm que pagar imposto de renda positivo passam a receber dinheiro, literalmente, do governo. Enfim, imposto de renda chamado negativo. E daí, a partir do momento que ele cresce na vida, né, financeiramente, digo, a pessoa começa a pagar imposto de renda, para de ganhar, e assim, enfim, tu tenta não ter um grande desincentivo. Bom, assim, então, primeiro ponto, não é renda mínima, mais a burocracia atual, sistema previdenciário, tudo isso. Então, assim, é um ou outro. O Hayek defendeu um outro sistema parecido, mas o próprio Hayek depois deu declarações contra isso nos anos seguintes. Então, o Hayek é meio balaio de gato assim, na economia. Ele vai para um lado, vai para o outro, brilhante, mas ele é contraditório consigo mesmo. E o Friedman também sempre defendeu essa visão utilitarista do governo em relação à economia, e ele mesmo entendia que o próprio governo era um problema, e por isso ele defendia que o governo saísse da economia. Mas ao mesmo tempo ele defendia Banco Central, defendia coisas que ele se arrependeu, diga-se de passagem, depois. Então, assim, o problema da renda mínima aqui é, primeiro, não existe, Milton Friedman, frase dele, não existe nada tão permanente quanto um programa temporário de governo. Então, uma vez instituído, vamos botar a renda mínima, vamos botar a renda mínima. Vamos manter previdenciário, vamos mantém tudo, adiciona mais uma coisa, e daí depois pergunta, por que o PIB brasileiro não cresce? Porque está todo mundo pagando o governo. É assim, todo mundo paga o governo, para o governo pagar os funcionários públicos, e a economia é isso. Não tem criação de riqueza, não tem acúmulo de capital, os pobres não acumulam dinheiro, não existe poupança interna, o Brasil não consegue sair da toleira, e as contas fiscais do governo só pioram. E daí quando tem contas fiscais ruins, não consegue nem trazer dinheiro emprestado de fora para ajudar a pagar a conta. Então, é um nó gigantesco. Não tem solução dessa maneira. Enfim, eu vejo muito negativamente qualquer proposta nesse sentido. Perfeito. Legal. Cara, eu acho que a proposta da discussão era essa. Era discutir as propostas de crédito, discutir qual era o impacto dessa discussão de mais crédito, né, de medidas de que o governo está injetando crédito na economia e os efeitos dessas medidas, as medidas desses aportes que o governo está se propondo a fazer para, de alguma forma, amenizar o impacto para as pessoas, né? E os efeitos de curto e médio prazo para isso. E eu acho que a gente conseguiu cobrir algumas dessas medidas e os impactos dela, né? Mas eu acho que tu pode fazer um fechamento aí, digamos, dando alguns pitacos aí de quais seria da tua visão, né? Se tu estivesse lá com a caneta na mão, de como que tu enfrentaria, né? Com medidas
mais liberais nesse momento? Eu acho que seria uma hora de soluções mais radicais, assim, em termos de tentar diminuir o tamanho do parasita que drena recursos da economia, que é o Estado, né? Então, o Estado, eu digo pela União, mas somos, sei, governo do Estado, tudo. Então, assim, seria uma comunicação pública forte por parte dos eleitos, né, de, olha, vamos aproveitar a crise, então, e terminar o tema de casa que estava sendo feito muito vagarosamente em termos de reformas estruturais. Diga-se de passagem, o Guedes fez, né, ele disse, vocês querem as medidas, já estão no Congresso, então, são essas aqui, passem elas. Mas não é isso que Não eles é esse querem. caminho que está encaminhando, né? E não é isso que os congressistas querem, porque eles sabem que ao diminuir o tamanho do Estado, eles estão nada mais diminuindo o alcance deles, as mamatas deles, os carguinhos deles, os cabos eleitorais deles, eles estão diminuindo o alcance deles. Então é por isso que não passam as reformas. Renda mínima, pô, é ótimo para um político defender renda mínima, né? Ele vai dizer, não fui eu. Não foi ele que pagou, né? Mas foi ele que direcionou a redistribuição de renda. Então, assim, ao meu ver, esse era um momento para que um presidente, um governador, né, se tivesse sido eleito com essa pauta, e diga-se de passagem, o Bolsonaro foi, mais Brasil, menos Brasília, agora era a hora de falar essa mensagem mais forte. E diga-se de passagem, até o Bolsonaro deu algumas entrevistas nesse sentido, o governo federal não vai resolver o problema de vocês. Não tem como resolver. E é verdade, não tem como. Pelo menos admitir que o Estado não é essa ferramenta de resolver os problemas da humanidade, e diga-se de passagem, todas as provas jogam contrariamente a isso. Todas as provas jogam. O Estado fez guerras mundiais, ele empobreceu os seus povos, ele é basicamente um parasita na vida das pessoas. Ah, mas aí tem funções necessárias do Estado, ok, daí pode se discutir isso. Mas enfim, meu ponto é, todos os prismas de análise que eu faço é em relação, também indo por um caminho de mais liberdade ou coletivismo. Então o que sobra? É nós, indivíduos, nos prepararmos. Uma das coisas, tem um meme na internet lá que faz, quando o cara conhece liberalismo, libertarianismo, assim, mais Mises, menos Marx, né? Começa assim, né? Alegre e tal. Depois eu não acredito que o governo está fazendo isso, eu não acredito que o governo está fazendo aquilo. Tu começa a ficar indignado, que nem eu tô hoje. E a terceira, que é geralmente como eu fico, né? É assim, eu só quero que me deixem em paz. Não vão deixar, então eu programo minha vida para lidar com isso. E assim, então, primeira coisa, né? Instruam-se, ler é importante, estudar como é que o mundo funciona, como é que o governo funciona, e a gente consegue começar a identificar padrões de comportamento estatistas, coletivistas, que vão gerar impactos a longo prazo. Então, eu vou posicionar minha empresa assim, eu vou posicionar minha carreira dessa maneira, isso é uma coisa. Financeiro, vou estudar o mercado financeiro para minimamente entender como é que eu posso me proteger desses ciclos econômicos provocados pelo Estado em vários sentidos, né? Então, a resposta, ao meu ver, é muito mais individual. Assim, Paulo, o que eu posso fazer sabendo o que eu sei, que posso estar enganado, beleza, mas daí é individual, cada um faça a sua avaliação e começa a tomar uma posição em relação a isso. É a melhor solução, porque esperar ajuda do governo para resolver a situação, eu acho que é o pior de todas as alternativas. Cara, Bem? muito obrigado pelo papo. Acho que deu para cumprir bastante assunto aí, cara. E deu para a gente ter um bom panorama de uma visão austríaca, uma visão liberal sobre essas medidas do governo e como a gente pode abrir o olho sobre possíveis impactos e como isso pode ser prejudicial no longo prazo e já no curto prazo, na verdade, né? Valeu, cara. Muito obrigado, viu, Bernardo? Sucesso. Valeu. Show de bola, brigadão, cara. E só um recado final aí para o pessoal. Esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas. Tem no YouTube, vai estar disponível no Instagram, Facebook. Então, se você está assistindo em alguma dessas plataformas, você pode acompanhar em todas e seguir também pelo mesmo nome, Bernardo Howard, está disponível em todas as plataformas, beleza? Valeu, pessoal. Siga aí, curte, compartilha. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.